Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Verso 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A igreja pode repetir só o versículo 28? Vinde. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, na sua extrema bondade e amor, conforme já foi citado aqui nesse culto, Ele fez diversos convites, e convites lindos, convites comoventes, extraordinários. Mas muita gente considera que essas palavras que nós lemos aqui, alguns consideram seja o maior convite que Jesus fez em todo o seu ministério. Se foi o maior, nós não sabemos, mas foi um dos maiores, com certeza. E uma das palavras que mais foram usadas para transformar vidas em todo o planeta, em todas as gerações. É realmente uma palavra maravilhosa que sai de um coração que ama. É um convite amoroso, é um convite poderoso, transformador. Então, é maravilhoso acompanhar o que o Senhor está falando. E é importante também que é um convite atual. A Bíblia, como a palavra de Deus, ela tem esse poder de continuar viva e eficaz por mais que os anos passem. Por isso que Jesus disse uma vez: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passam mesmo. Existem bilhões de Bíblias espalhadas por esse mundo afora, e essa palavra do Senhor continua agindo poderosamente, como agiu na minha vida, como agiu na vida de vários aqui, e continuará agindo até que a porta da salvação se feche, quando Jesus retornar em glória. Então, o mesmo Jesus que fez esse apelo naquele dia, e eu tenho certeza que em vários outros dias, que eu acredito que os apelos de Jesus não eram feitos uma vez só, mas eu acredito que ele, por todo lugar que ele andasse, fosse possível que ele repetia esse apelo que foi muito poderoso e eficaz na época que Jesus estava vivendo na terra, hoje continua sendo. Não, quando nós explicamos um texto bíblico, não somos nós a falar, mas o próprio Deus. O próprio Cristo está aqui presente nessa igreja e quer falar com você, diretamente. Então vamos ver o convite, os incentivos e a promessa. Em primeiro lugar, o convite. O Senhor diz: vinde a mim. Aí está o convite. É um convite para um relacionamento pessoal. Quando você chama uma pessoa: vem aqui, né? Vem aqui, você quer o quê? Conversar com aquela pessoa, quer ter contato com ela. Jesus fala: venham a mim. Não é venham à igreja, venham a uma religião, embora vir à igreja é muito bom, mas ele não está chamando venha à igreja, nem venha a uma religião, ou venha a outra coisa qualquer, mas venha a mim. Jesus chama: vinde a mim. E aí você fala: mas como é que pode ser um convite pessoal, um relacionamento pessoal, se ele viveu lá
mais de 2000 anos atrás, e ele hoje está assentado à destra de Deus, como é que ele pode ter um relacionamento pessoal conosco? Ele pode porque ele não é só físico, ele não é só um homem, mas ele é Deus. Como o homem está sentado à destra de Deus, mas como Deus, ele está em toda parte pelo seu Espírito, de modo que nós podemos dizer que ele está presente agora aqui nesse lugar, está presente aí do seu lado, está presente em todo o universo. Então ele continua vivo, existente, presente e poderoso para fazer a obra na sua vida. Nessa noite ele te convida: vinde a mim. E eu quero logo perguntar a você uma coisa: alguma vez você foi a Jesus? Ou voltando um pouco, você já ouviu esse convite de Jesus? Vinde a mim. Alguma vez na sua vida você ouviu Jesus falando isso com você? Vinde a mim. E você reagiu como? Foi a ele ou rejeitou o convite? Bom, se você já recebeu esse convite e de alguma forma o rejeitou, eu espero em Deus que hoje você mude de atitude e abra o seu coração para aquele que te ama demais. Quando ele fala vinde a mim, ele fala com um amor inigualável. Ninguém tem amor como ele. Vinde a mim. E o convite dele continua no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. E também diz, aprendei de mim. O jugo tem dois significados. Tem o jugo que é colocado no animal, na época bíblica, colocado nas costas de 2 bois, por exemplo, para que os 2 juntos pudessem arar a terra com mais facilidade, porque estão unidos a um pedaço de madeira que era o jugo. E existe também o valor simbólico dessas palavras, porque em Israel, quando alguém dizia assim, tome o meu jugo, estava dizendo o seguinte, olha, passe a ser meu aluno, passe a ser meu discípulo, venha a mim, receba-me como seu Salvador, venha a mim, receba-me como seu mestre, tome o meu jugo sobre você. E ele diz, aprenda de mim. Vem, aceite o meu controle sobre sua vida e aprenda comigo. É isso que o Senhor está te chamando hoje. Vem a mim, aceite que eu controle sua vida e aprenda de mim. É um convite tanto, né? Não é um convite simples, não é um convite... É simples no sentido, mas envolve muita coisa. Quando o Senhor fala, toma o meu jugo, quer dizer, me receba como Senhor, deixe-me dominar, controlar, dirigir sua vida e aprenda comigo. Esse é o convite do Senhor. Esse convite, ele deixa a gente assim, numa situação complexa, porque ele está fazendo esse convite, literalmente, a cada um aqui nessa noite. Quem já ouviu, ele está só falando, renova tudo isso que você já fez no passado. Mas quem não ouviu, ele está falando diretamente. E todo convite exige uma resposta. Imagina que uma pessoa venha para você, inclusive o convite da MCM, né? Venha participar do aniversário da MCM. E você só tem 2 reações possíveis. Ou você aceita e vem, ou você não aceita e não vem. Eu te peço, em nome de Jesus, que você aceite e venha. Mas Jesus, ele faz isso, ele convida e tem que ter uma resposta. Ainda mais quando ele falou com você, e ele está falando com você hoje. Vinde a mim, venha a mim. Aceite-me como Senhor.
aceite-me como seu mestre. Então você tem duas opções. Eu vou, Senhor. Ou, não, agora não. Por enquanto não. Ou, não quero mesmo, de jeito nenhum. Qual é a sua reação? O convite é esse. E a gente fica com pena, gente, porque o Senhor Jesus é maravilhoso, glorioso, e não tem pregador que consiga transmitir o que ele transmitiu naquele dia. Eu gostaria muito que o próprio Senhor Jesus estivesse aqui em pessoa, falando para você isso, para que você acredite, mas tem uma coisa que pode nos ajudar, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus consegue transmitir o que o Senhor Jesus está falando. Eu espero que Ele fale com você. Ele ama você, Ele quer você, e Ele não abre mão de você. Vinde a mim, é o convite. Agora, Ele é tão amoroso que Ele vem com incentivos. Tem os incentivos para vir a Ele e depois tem a promessa. Ele não fala assim só à toa, vem a mim, toma o jugo, aprenda de mim. Não, vem muita coisa boa aí. Muita coisa boa combinada com esse ir a Jesus. Os incentivos. O primeiro incentivo dele está no verso 29, na segunda parte. Quando ele fala assim, aprendei de mim, e aí ele diz, que sou manso e humilde de coração. Gente, isso aqui é incrível. Ele estava comparando os fariseus, o ensino dos fariseus, os religiosos da época, e muitos religiosos que existem hoje e sempre existiram, com ele. Por quê? Você já estudou, já passou por colégio, você sabe, muitos professores são arrogantes, seja professor de religião, professor secular, muitos são arrogantes, são impacientes, são nervosos, são orgulhosos, e aí você tem uma dificuldade de se relacionar com aquele professor, aquela professora, você não consegue aprender, e você não tem prazer em chegar na sala de aula. Então, os fariseus também, eles eram ultra rigorosos, impiedosos, implacáveis. Eles colocavam o jugo da lei em cima daquele povo e diziam, olha aí, toma aí e carrega. Quando diz Jesus, eles não queriam carregar nem com o dedo. Eles só jogavam a carga para eles e ficavam ali assistindo o tormento. Mas Jesus diz, não, eu sou um professor que sou manso e humilde, de coração. É a única vez na Bíblia que Jesus, ou qualquer autor, revela o coração dele. A única vez. Jesus revelou seu coração. Como é o seu coração? Primeiro, sou manso. Então, se você vier aprender comigo, você não vai tomar fora, você não vai tomar uma advertência, ser suspenso, ser criticado. Você lembra em Tiago capítulo 1 que fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lança em rosto? Deus não, o Senhor Jesus não é aquele que fala, você burro, hein? E ele podia falar isso, ele podia. Ele é o Senhor de toda a sabedoria. Se quisesse, ele diria para o aluno, olha, você é muito burro. Mas ele nunca fez isso. Se você ler os evangelhos, como ele tratava os discípulos, quanta paciência, quanto amor, quanta perseverança, para 12 homens que só a graça, até a gente fica impaciente quando lê, mas ele não. Ele não. Manso. Alguém que só quer te fazer o bem, alguém que só quer te ver crescer, te ver ser abençoado, te ver ser salvo, manso, e olha, humilde.
Aí você diz assim, ele é humilde porque ele se tornou homem. Não, não, ele é humilde desde a eternidade. Ele é Deus. Deus humilde. A gente vê chefes de Estado, gente famosa, arrogante. Você vê presidentes de países dizendo, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu sou. E aqui você vê Deus humilde. Olha quem é Jesus, verso 27, leia comigo ali, verso 27. Primeiro ele fala no verso 26, sim, ó Pai, ele é o Filho de Deus. Verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Quer dizer, ele é aquele que recebeu tudo de Deus. E ele fala mais, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele é aquele que é o único ser que conhece Deus plenamente. Tem mais, continuando o verso 27 no final, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer, ele é o grande revelador de Deus. Ele é o Filho de Deus, tudo que Deus o Pai tem, ele tem, ele se revela e revela a Deus, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, ele é eterno, todo-poderoso, cheio de sabedoria, ele reina sobre todo o universo, e ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Olha o incentivo, pode vir a mim, vem a mim. Como disse ele também, vem a mim que de maneira nenhuma o lançarei fora. Vem a mim, eu vou ensinar você com mansidão e com humildade. Você nunca vai se sentir mal aprendendo comigo. Vinde a mim, pode vir, porque eu sou manso e humilde. É muito bom, né, quando a gente pega um professor, uma autoridade, alguém que conhece muito e tem humildade, né, para ensinar. E olha, o ser mais humilde que já passou por essa terra é o Senhor Jesus Cristo. Tendo Ele tudo, abriu mão de toda a sua glória para vir a esse mundo, para morrer pelos nossos pecados. E para oferecer. Você sabia que Jesus não poderia oferecer, vinde a mim, se ele depois não tivesse sido crucificado? Sabia disso? O ser humano é tão pecador e Deus é tão santo, que mesmo Deus amando o ser humano, ele não pode dizer para o ser humano, vem. Não, ele está cheio de pecado. Tem que resolver o problema do pecado. E quem resolveu o problema do pecado? O próprio Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelo pecador, e agora ele diz, pecador, vem porque eu já morri por você, eu já abri o caminho, você pode vir. Os incentivos, eu sou manso e humilde, não pense que você vai ter um Deus severo, um Pai violento, um Senhor Jesus ignorante, grosso, nada disso, nada disso. Vinde a mim, eu sou manso e humilde. Não fica pensando, mas se eu for a ele, eu posso errar e aí ele vai. Não, sou manso e humilde. E o outro incentivo também muito grande é esse, no verso 30, olha lá. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, jugo, fardo, tudo isso fala de um peso, né? Jugo é ele nos controlando e nos ensinando. O fardo é quando ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Esse é o fardo. Aquilo que nos faz ir a Cristo, diz o Senhor, é o fato da gente estar cansado nessa vida, cansado de tentar, cansado de buscar uma esperança, buscar alguma luz, e oprimido pelo peso do pecado e da culpa do pecado.
Então agora ele fala, olha, eu estou te propondo você lançar fora esse fardo que te faz ficar cansado e oprimido, e tomar o meu jugo, e tomar o meu fardo. Isso é, que eu lidere você e que você enfrente as dificuldades que você vai ter mesmo. Só que meu jugo é suave. Essa palavra também significa o meu jugo encaixa direitinho. O meu fardo é leve. O seguidor de Jesus Cristo tem problemas como todos têm. Só que viver para Cristo não é um sacrifício doloroso. Até carregar a nossa cruz, como Jesus falou, né? Quem quiser me seguir, carregue sua cruz e siga-me. A gente carrega a cruz com alegria, com satisfação. O domínio do Senhor sobre nós é gostoso. A gente, vamos dizer assim, nós somos escravos orgulhosos de sermos dele. Somos escravos que servem com boa vontade e alegria. Somos servos dele. Servir o Senhor não é pesado. Diz João na sua carta, os seus mandamentos não são pesados. São leves, são prazerosos. Obedecer a Cristo é uma honra. Servimos a Ele por amor. Servimos a Ele com lealdade. Porque Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa motivação, Ele é maravilhoso. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. São esses dois incentivos que o Senhor traz aqui na palavra. O que Ele é, manso e humilde, e o que Ele faz, colocar sobre nós um jugo, e a palavra jugo aqui, esse suave também significa adequado. Falei, né? Ele encaixa direitinho na gente. E o fardo é leve. O que o Senhor está propondo aqui é uma troca do fardo, do jugo desse mundo, do diabo, do pecado, por uma troca do fardo e do jugo do Senhor Jesus Cristo. É uma troca maravilhosa. O livro Peregrino, de John Bunyan, conta a história de um cristão, desde o início até a sua partida para o céu. E ele começa esse livro dele, com o cristão lendo a Bíblia. E lá ele descobre a mensagem, fugir da ira vindoura. E começa a vir sobre ele um fardo de culpa pelo seu pecado. E ele fica carregando aquele fardo pesado que dobra as costas dele, ele fica ali. Isso é o ser humano sem Cristo. Por mais que ele não sinta, existe um peso sobre ele. O peso do pecado, o peso da culpa, o peso do fracasso, o peso para que eu existo? Por que esse mundo? Qual é a razão de tudo isso? E tudo isso é um peso. Então o peregrino foi indo na sua caminhada árdua e difícil, até que ele chegou a um lugar onde havia a cruz. A cruz estava vazia, claro, mas ali estava o local onde Cristo tinha morrido. Claro que isso tudo é uma fábula, é um livro, não é verdade, mas conta a história do próprio John Bunyan. Ele chegou diante daquela cruz, olhou com fé para a morte do Senhor Jesus Cristo e o fardo caiu. Abriu-se um buraco atrás dele e aquele peso enorme que estava sobre ele caiu e desapareceu para sempre. Eu posso dizer a você que em 27 de agosto de 1990, eu passei por isso. Eu vinha lendo a Bíblia e vinha ficando... Eu nunca, não era crente, nem minha família, ninguém. Mas eu vim lendo o Novo Testamento, comecei a me preocupar, comecei a ver que a coisa não era bem assim, que a vida não era tão simples assim, que havia uma condenação, uma punição pelo pecado. E eu comecei a carregar simbolicamente, espiritualmente, um grande fardo.
E no dia 27 de agosto, eu acordei de manhã, uma sensação de que eu era o pior pecador do mundo, e que Deus iria me lançar diretamente no inferno naquele dia mesmo. Eu entrei no ônibus para ir trabalhar, era 10h30, quase 11 horas, e eu estava lá sentado no ônibus vazio, e eu arrasado, me sentindo muito mal. E eu virei para o Senhor, do jeito que eu podia, falei: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Puxa, eu não mereço que o Senhor nem me responda, mas eu te imploro, tira essa sensação que eu estou sentindo aqui, de que o juízo vai cair sobre mim, me perdoa. Vou falar para você, irmão, para a glória de Deus, quando eu desci aquele ônibus, meia hora depois, eu era um novo homem. O fardo havia caído. Eu estou falando isso só para te dizer que isso pode acontecer com você. Só para isso. Esse fardo, o Senhor Jesus pode tirar e te colocar algo que vai ser maravilhoso. O convite, vinde a mim, os incentivos e agora a promessa. Melhor parte de todas, né? Normalmente o Senhor dá um mandamento ou faz um convite e sempre fala alguma coisa, uma promessa. Você já reparou? Quase nenhuma promessa da Bíblia vem sozinha. Sempre antes tem assim: se você fizer isso, então eu... Quando você achar uma promessa, dá uma olhadinha atrás, que geralmente tem alguma coisa que o Senhor está dizendo ali. Uma promessa. Ele chamou, convidou, né? E agora ele faz uma promessa. E eu vou te falar em que promessa. Verso 28, ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha a promessa aí. Em outras versões, a mesma coisa diz assim: e eu lhes darei descanso. Porque é a mesma coisa. Eu os aliviarei, eu lhes darei descanso. E aí ele continua no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 2 vezes, meu amado, ele promete descanso. Descanso desse cansaço e opressão que a gente sente sem ele. Ele promete descanso aqui. Já aqui, e eu digo para você, agora, se você colocar sua fé no Senhor Jesus Cristo, se você ir a Ele, nesse momento, você passa essa porta aqui, daqui a poucos minutos, já com o descanso na sua vida. É impressionante isso. Eu estou falando porque isso é real. Porque o Senhor, Ele salva assim, ó. Às vezes existe um processo, mas quando a salvação chega, ela chega instantaneamente. O novo nascimento. Então, ele promete descanso. O que é esse descanso? Paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Eu deixo em cada coração a paz. E que paz é essa? Uma tranquilidade. Olha, o que o cristão descobre quando ele se converte? Ele descobre que ele foi perdoado, nenhum pecado mais sobrou para que o Senhor cobre de nós. Ele descobre que ele foi adotado como filho de Deus. Ele descobre que ele agora faz parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele descobre que ele recebeu a vida eterna, que ele é mais do que vencedor,
que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele descobre tanta coisa maravilhosa que ele descansa. E o descanso aqui não é que o trabalho vai cessar, mas é a calma, é a tranquilidade, é o contentamento, é o equilíbrio, é a certeza, aconteça o que acontecer, eu estou salvo. Salvo pelo meu Senhor Jesus Cristo. Se você é cristão, você pode falar isso. Descansar do domínio que o diabo exerce sobre o pecador. Quando você encontra Jesus, você é liberto. O Satanás não pode mais tocar em você. Ele vai ficar te perturbando, mas ele não pode te destruir, porque o Senhor te protege. O pecado, você não é mais escravo do pecado. Eu me lembro quando eu era do mundo, eu ia para a festa, eu não sabia se eu ia voltar andando com minhas pernas ou se alguém ia me carregar para casa. Você lembra de alguma coisa desse tipo? Você que foi do mundo? A gente não sabia. De repente eu volto totalmente alcoolizado, totalmente dopado, e alguém tem que me trazer, ou eu volto andando, eu não sei. Isso acabou. O cristão não precisa de álcool, não precisa de droga, ele não precisa ficar viciado em coisa nenhuma, ele não depende, ele agora tem a melhor coisa que ele pode ter na vida, a presença do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. Descanso aqui, descanso agora. Isso é possível? Olha, você está duvidando de Jesus? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Ponto final. No momento que você vier a mim, eu vou te dar alívio, eu vou te dar descanso instantâneo, na hora que você vier. Claro, novamente, explicando, não quer dizer que não haja lutas, que não haja dificuldade. Mas a paz do Senhor sempre nos refrigera, nos fortalece e nos dá esperança. Descanso aqui, descanso agora, mas tem uma coisa melhor ainda: descanso para sempre. Lá em Hebreus 3 e 4, o autor fala sobre uma grande promessa de Deus, que é a promessa do descanso. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. Descanso. Que descanso é esse? O descanso eterno. O que é isso? Aliás, lamentável que todos os sepultamentos que eu vou, não importa quem seja a pessoa, a única frase que eu ouço é: descansou, descansou, descansou. Pode nunca ter vindo a Jesus, pode nunca ter crido em Cristo, e descansou, descansou, descansou. Quer dizer, morreu, descansou, morreu, descansou. Não é assim. A Bíblia fala que para receber o descanso é preciso ir a Cristo, crer nele, recebê-lo como Senhor e como Salvador, porque só assim você terá perdão, só assim você entrará no céu, só assim você vai habitar com Deus eternamente, só através de Jesus. Descanso, habitar com Deus para sempre. E a gente é tão pecador, que antes da gente ser cristão, e também depois, às vezes, a gente não faz ideia disso, do que é isso, a gente não pensa, não analisa, não imagina. Às vezes a gente fica boiando aqui na terra e tal, e não, poxa, gente, o descanso maior e melhor ainda vai chegar. E quanto mais velhos nós ficamos, mais próximos nós estamos desse descanso. Por isso, um cristão cheio de fé e cheio de conhecimento não se abate com velhice, porque não está chegando o fim da sua vida, está chegando o começo da sua glória. É bem diferente. Descanso, paz, sossego. Você se lembra do endemoniado gadareno? Marcos 5 e outros evangelhos dizem que tinha um camarada lá em Gadara que ele era tão violento que ele se rasgava todo,
se machucava todo e nenhuma corrente conseguia prender, porque tinha uma legião de demônios naquele homem. Ele vivia correndo para lá, para cá, gritando, agitado, igual as pessoas de hoje, né? Correndo para lá e para cá, gritando, agitadas, comemorando não sei o que, naquela loucura, vai, vem, vai, vem. Quando Jesus o encontrou, expulsou os seus demônios, logo a seguir disse que ele estava vestido, e ele não ficava com roupa, ele estava vestido, lúcido, totalmente transformado. Vestido, sentado e com lucidez. Quando Jesus fez que ir embora, ele imediatamente: Senhor, me leva contigo. Ele agora havia sido libertado e havia recebido descanso. Esse é um exemplo para você entender que não existe uma alma humana nessa terra que esteja além do poder de Cristo. Qualquer alma pode ser liberta e salva pelo Senhor Jesus Cristo. Não importa quem a pessoa é. Ore por essa pessoa sempre, porque o Senhor é todo poderoso. Pode ter 1000 legiões de demônios que tiver, que o Senhor, com a sua ordem, Ele manda tudo embora e dá descanso. Descanso aqui e o descanso eterno. É isso que está prometido para aquele que simplesmente vier a Ele. Venha a mim, eu sou manso, sou humilde, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu te aliviarei, você conseguirá descanso. Vem hoje. Ah, pastor, como é que eu venho? É para vir aqui na frente? Não, amado, não tem nada a ver com local. É você e Cristo aí onde você está. Você falar para Ele assim: Senhor, eu quero ser ensinado por Ti. Eu quero me submeter à Sua autoridade sobre mim. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. E então você vai experimentar o descanso. Puxa, tem tantas pessoas nesse mundo perdidas, não é? Tem tanta gente que já se matou, infelizmente, se suicidou. Pessoas que perderam totalmente a esperança, mas não acreditam em Jesus, não acreditam na Bíblia, não querem botar o pé numa igreja. Eu era assim, zombador, blasfemador, mas o Senhor, que é manso, gentil, me chamou assim mesmo. E Ele chama você nessa noite: vinde a mim. E eu quero terminar dizendo para você, irmão, que já veio há muito tempo, né? Continua vindo. Você já veio para a salvação, mas agora continua vindo para que você cresça, você aprenda com o Senhor, você cresça no conhecimento, na graça, você se desenvolva, você a cada dia experimente mesmo essa paz, esse descanso no meio das aflições. Vá sempre a Cristo, esteja sempre perto dEle, esteja sempre aprendendo dEle. Como é que a gente aprende dEle? Aqui, ó. Isso aqui. Leia esse livro e você vai estar aprendendo diretamente de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você crê em Jesus? Vá hoje, vá agora, não espere mais. Se Ele pôde me salvar, com certeza Ele pode te salvar. Ele salva o pecador. Basta você estar, como Ele diz, cansado e oprimido, isso é, você sentir que precisa dEle. Porque o grande problema que as pessoas não vão a Ele é porque não percebem
que precisam dele. Infelizmente, não acreditam. Pessoas que estão no fundo do poço, mas não acreditam que Jesus seja a solução. E é a única solução. Vem para Ele nessa noite. Encontre o descanso. Obrigado, Senhor. Só Tu mesmo pode fazer algo tão extraordinário quanto transformar um coração. Vamos dar uma nova vida, uma nova direção. Eu rogo ao Senhor, e pelo Teu Espírito, alguém hoje seja alcançado por Ti. Alguém hoje vá a Jesus e encontre alívio e encontre descanso. E oro, Senhor, para que essa palavra seja pregada, esse texto, esse convite de Jesus seja pregado em todo o mundo, que vá milhares, milhões de pregadores por esse mundo afora preguem esse convite e o Senhor use para a glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.